Lembrando que a Fabiana Pulcinelli está de férias, a gente segue aqui com o nosso papo político e hoje discutindo a questão da administração pública aqui no nosso programa. Não é incomum você perceber manchetes nos jornais dizendo aí de problemas na administração pública, de má gestão, em todas as esferas, municipal, estadual, federal. E muito além de uma simples investigação ou de uma investigação para apurar responsabilidades, não seria uma máxima para o gestor público, para o administrador dos recursos públicos, ter essa preocupação, ao invés de esperar que se abra uma investigação, que tenha uma investigação policial a respeito do assunto? Muitas vezes o que a gente percebe é exatamente que não existe muitas investigações dessas denúncias no âmbito administrativo. Por que isso acontece? Nós convidamos o administrador, especialista em gestão de negócios, especialista em recursos humanos e mestre em educação, professor do IPOG, Orlando Barbosa Rodrigues, para falar deste assunto. Professor Orlando, bom dia. Bom dia, Luiz, tudo bem? Tudo bem. Professor, por que isso acontece no Brasil? Essa parece falta de preocupação com relação do próprio administrador com a gestão pública. Bom, eu penso que o mínimo que se pode esperar de um gestor público é a preocupação dele com a qualidade da sua própria gestão, né? Uma vez que existe uma lei específica para isso, a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, que se refere a controle de gastos, e que, a meu ver, isso é um dos pontos mais importantes na administração pública, porque há ali a questão da transparência do gasto, a transparência da própria gestão, além do acesso à informação. Então, eu penso que se não há essa preocupação, ela não se justifica, porque existe uma lei para isso. Perfeito? Agora, o que fazer, professor, com relação a essa sucessão de questões que envolvem aí a administração pública e que, como a gente percebe no dia a dia, é um após o outro, seja em que esfera for. O que fazer? Como o senhor disse, lei a gente tem, né? Lei para ser cumprida, para ser zelada, né? Exatamente. A lei existe, eu acho que falta a aplicabilidade da lei, a aplicação da lei, fazer com que a lei seja efetiva, eficaz, e através de punições exemplares para aqueles que cometem erros, para aqueles que praticam a má gestão, uma gestão fraudulenta. Né? O que a gente vê no país é o seguinte: a gente vê os escândalos acontecerem, a gente vê até as apurações acontecerem, a gente vê, sim, a imprensa às vezes mostra isso, mas a gente não vê a questão da punidade. Né? Isso vai criando uma cultura no país, cultura de impunidade. Então pode fazer de tudo que nada vai acontecer. Né? Professor Orlando, o senhor chamou a atenção para a questão da impunidade e a questão da punição aos envolvidos. Normalmente, essa punição ela só acontece através do meio judicial. Por que também não seria importante o meio administrativo, o próprio administrador, saber separar essa questão e, como o senhor disse, tendo preocupação com a sua administração, zelar por esse aspecto e, inclusive, punir essas pessoas também administrativamente? Perfeito. No meu entendimento, há uma carência de uma formação qualificada dos gestores públicos. Muitos deles são meramente políticos. Eles não têm um processo de formação na área de gestão pública em que ele é preparado para as funções administrativas de planejar, organizar, dirigir, controlar e trabalhar com responsabilidade, trabalhar com transparência, trabalhar com responsabilidade social. Aliado a isso, existe também o corporativismo político, né, que faz com que muitas das vezes os escândalos vão ficando guardados para só aparecerem em um outro momento, muitas das vezes quando se muda o governo, quando se muda o gestor. Esse corporativismo político atrapalha a administração. Atrapalha porque vai se colocando muita sujeira debaixo do tapete e quando ela aparece, o rombo está ainda muito maior do que deveria ser. Como eu disse no início, vai criando uma cultura de impunidade, isso vai caindo, vamos dizer assim, entre aspas, no gosto, né? Porque não se vê punição para ninguém e acaba isso sendo aculturado. Agora, por outro lado, eu entendo também que, além de aplicar a lei,
É preciso que o próprio cidadão, né, porque o cidadão que paga imposto, ele paga imposto e ele precisa participar mais das atividades do país. É preciso que o cidadão desenvolva uma consciência crítica, no sentido também de se sentir responsável pelos processos de gestão pública. Afinal, o que é público é de todo mundo. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura errada de tratar o público como sendo de ninguém, né? Então, se é público, é nosso. E se isso é nosso, nós pagamos os impostos, nós temos que apurar, nós temos que fiscalizar, nós temos que assumir responsabilidade também. E denunciar todos os casos de má gestão que a gente tomar conhecimento. Essa questão do preparo, eu vou retomar ela com o senhor quando o senhor fala da questão da gestão pública, né? O preparo para o administrador estar ali à frente, gerindo, como o senhor bem lembrou, os recursos de todos nós. Bom, essa questão do preparo, a gente muitas vezes esbarra na escolha, né? No voto, que aí a população escolhe de forma livre o administrador. Agora, para chegar a essa escolha, então, nós teríamos que ter mudanças, por exemplo, do ponto de vista partidário, para que nomes apresentar exatamente para uma eleição, por exemplo, professor? Eu penso inclusive, que as instituições públicas, os partidos políticos, deveriam se preocupar, sobretudo, com a qualidade da formação dos seus políticos e fazer com que isso seja visto de modo muito transparente pelo cidadão, que a gente ainda vive uma espécie de coronelismo, né? Que a gente ainda vê os mesmos políticos se candidatando aí aos mesmos cargos ad eterno. Então, isso precisa mudar. É preciso criar, fazer com que surjam novas lideranças e que essas lideranças sejam formadas para serem gestores públicos trabalhando com transparência. Então, deve-se haver uma mudança, no meu entender, estrutural, uma mudança na estrutura dos partidos, na filosofia dos partidos políticos, né, para que isso acabe interferindo também na formação dos próprios políticos e para, num determinado momento da nossa sociedade, nós temos aí um país melhor, com uma melhor formação das pessoas e um cidadão mais consciente de suas obrigações. Professor Orlando, mudanças estruturais levam aí muito tempo, né? É necessário um investimento aí num plano maior, né? E normalmente o brasileiro é muito imediatista. Como trabalhar essa questão, professor? Eu penso que se trabalhar na base da sociedade, né? Aí volta a questão do cidadão, né? Que também tem que se sentir responsável. O ponto principal é a educação. A educação precisa ser melhorada, os indivíduos precisam estar mais participativos da sociedade, porque como você mesmo disse, é um processo de longo prazo. Se deseja hoje, nós começarmos a trabalhar, a gente vai ver resultado disso daqui 10, 15, 20 anos, mas é preciso que a gente dê o primeiro passo. E o primeiro passo, eu acho que começa com a educação, começa com conscientização dos próprios cidadãos, para que ele perceba que se há irregularidade, as irregularidades serão apuradas, elas serão punidas exemplarmente, quem cometeu irregularidade será punido exemplarmente, e que isso sirva de lição para os próximos que desejarem pleitear situações de gestão pública. Professor Orlando, tem como mudar? Tem, claro que tem. O mundo, ele muda continuamente, a sociedade muda continuamente. Agora, não se pode adotar o marasmo, né? Adotar a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim. A nossa sociedade ela precisa criar novos conceitos, principalmente para o conceito do que é público. O que é público, volto a dizer, o que é público é de todos nós. E sair do conceito de que o que é público não é de ninguém. Aí é o primeiro passo. Isso é questão de aculturamento, isso vem da educação básica, isso passa pela conscientização do próprio cidadão na hora de colocar o seu voto, né? Uma série de situações assim que precisam ser revistas. Mas eu sou otimista nesse sentido. Eu entendo que a sociedade tem condições de mudar sim e que o nosso país tem condição de mudar sim. Professor Orlando, muito obrigado pela gentileza do senhor nos atender, falar aqui com o público da CBN Goiânia. Tenha o senhor um bom dia. Bom dia, Luiz Geraldo. Agradeço a oportunidade. Um abraço, obrigado.